A temporada de chuvas provoca estragos poucas vezes vistos na região. E olha que chuva forte é comum nesta época, mas mesmo as autoridades não conseguem descrever os recentes temporais e seus efeitos. Não é só rio transbordando, são dezenas de cidades debaixo d'água, barragens que correm o risco de desmoronar. Milhares de pessoas sem casa. O drama humano não seria diferente, é enorme. Neste começo do CNN Prime Time, nós destacamos aqui no nosso telão uma imagem que veio de uma das cidades mais importantes do sul da Bahia, que foi exatamente em Itabuna, ali na região de Itabuna. Veja só, esse senhor sai de casa com água pelo pescoço. Ele só sentiu segurança em deixar o local depois que o resgate chegou num barco. Mas repare que nas mãos ele tem aquilo que talvez tenha sido a única coisa que ele conseguiu salvar e vai passar agora para o bombeiro, a carteira dele. E antes de entrar no barco dos socorristas, ele tenta fechar a porta de casa. Infelizmente, é muito comum nesses locais devastados por enchentes, os moradores terem medo de verem suas casas invadidas depois que a água baixa. A gente preparou uma reportagem para mostrar melhor toda essa situação ali na região sul da Bahia. Vamos ver. O cenário no sul da Bahia é desolador. Pelo menos 430 mil pessoas foram atingidas pelos temporais no estado. Barragens se romperam e causaram enxurradas. A Defesa Civil estima que cerca de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas após as chuvas terem destruído boa parte do que tinham. Famílias inteiras estão abrigadas em escolas da região. Há relatos de pessoas desaparecidas. A Bahia tem agora 72 cidades em situação de emergência reconhecida. A tragédia nunca vista pela extensão e pela dimensão, seja da quantidade de casas, seja do número de cidades ou da extensão territorial. Esse trecho aqui onde a gente está agora era um campo de futebol. Olha, tem até a trave aqui ainda. Ó. Toda essa área aqui foi tomada pelo Rio Cachoeira, que fica bem aqui atrás. Esse é um distrito que fica bem próximo da cidade de Ilhéus e é uma região que fica às margens do rio. Então aqui nesse trecho, olha, a água invadiu todas essas casas aqui dessa região. E a gente está agora exatamente no meio dessa área onde era um campo de futebol. Na BR-415, que liga a cidade de Ilhéus a Itabuna, o nível do rio subiu tanto que invadiu a pista. Muito difícil para passar com carro ou com moto. Desde de ontem que nós estamos andando aqui, andando assim, desse jeito. Em Itapetinga, no sudoeste do estado, o fornecimento de água está comprometido depois que o sistema de captação foi danificado. Estamos fazendo uma operação com carro-pipa. Existem algumas indústrias aqui no município que possuem captação de água própria e tratamento de água. Então, nós estamos pegando essa água potável das indústrias e distribuindo para a população, através de carro-pipa, além, é claro, dos donativos que temos recebido de água mineral e que o município tem adquirido para fazer a doação a essas famílias. Uma força-tarefa foi montada para atender as famílias atingidas pelas chuvas. Além do governo federal, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro enviaram equipes para resgates e mantimentos aos moradores. Em Ilhéus, um senhor foi retirado de casa com a água na altura dos ombros. Com ele, apenas uma carteira com os documentos. Meu Deus, tem misericórdia. Os órgãos estão todos eles irmanados, concatenados para rapidamente socorrer, trazer essas pessoas para um local mais seguro e passar a situação, passar as famílias para a respectiva estrutura municipal de assistência social e defesa civil. E a previsão para os próximos dias não é boa. Pancadas de chuva são esperadas até o meio da semana. Isso pode agravar ainda mais a situação. Mesmo que a água baixe, é preciso que o engenheiro, que o técnico vá lá inspecionar, porque muitas casas, depois que a água baixa, ela desmorona. Por favor, não voltem para casa sem uma inspeção. Em hipótese nenhuma, voltem para pegar os documentos. E a gente pede, não resista para sair de casa. Atenda o pedido da Defesa Civil Municipal, dos bombeiros, da Polícia Militar. Se a orientação for sair de sua casa, feche sua casa e saia o mais rápido possível. Reportagem feita pela nossa correspondente na Bahia, Silvana Freire. Ela saiu de Salvador hoje, chegou ao sul da Bahia numa descida bastante difícil e ela vai atualizar agora a situação delicada no estado, conversando com a gente agora ao vivo. Você está em Ilhéus agora, né, Silvana? Boa noite para você e muito obrigado pela sua reportagem. Qual é a situação agora por aí?
Oi, Márcio. Boa noite para você, a todos que nos acompanham. Sim, eu estou em Ilhéus agora. Nós estamos ao vivo aqui no trecho da BA-001, que é a rodovia estadual. Hoje nós percorremos aqui, chegamos no final da manhã, percorremos rodovias federais, rodovias estaduais. Também estivemos em escolas onde muitas famílias estão abrigadas. A situação ainda é bem complicada, viu, Márcio? Hoje a chuva deu uma trégua, né? Quando eu cheguei, logo do alto, foi possível ver ainda no avião, né, que a cidade estava totalmente coberta por nuvens. Então há essa preocupação muito grande que essa chuva recomece aqui, há uma previsão inclusive para isso hoje ainda, o que é uma preocupação das autoridades. Mas por enquanto a chuva deu uma trégua. Em alguns trechos, na BR-415, por exemplo, que liga o município de Ilhéus à cidade de Itabuna, aqui no sul do estado, parte da pista ficou interditada, porque o rio Cachoeira, ele subiu tanto, foram mais de 9 metros que o rio subiu desde sexta-feira para cá. Então esse trecho ficou interditado, estava bem difícil o acesso com carro pequeno e alguns municípios ficaram isolados, né? Como você viu aí esse trecho em que eu estive hoje mais cedo, né? Eu e o Alan, meu cinegrafista que está me acompanhando aqui nessa cobertura, a gente estava nessa região onde era um campo de futebol e que estava totalmente coberto pela água, né? Usamos até quase que um barquinho justamente para acessar esses locais. Famílias que saíram de lá estão abrigadas em uma escola bem próximo, é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui de Ilhéus, o IFBA. São cerca de 80 pessoas que estão nesse local, inclusive uma que eu conversei hoje à tarde, ela está gestante de 8 meses. Ela foi retirada dessa área onde a gente esteve mais cedo, essa área onde tem esse campo de futebol que foi tomado pela água. Ela me contou que a família toda, ela e mais 12 pessoas, foram levadas para o Instituto de Ciência e Tecnologia, onde eles estão abrigados, porque de fato é o mais seguro, né? Como vimos aí o governador alertando para que as pessoas deixem suas casas nessas regiões onde está mais complicado. Não é uma região isolada, né? Não é um problema apenas aqui de Ilhéus, do sul da Bahia. Vimos aí Tapetinga, que fica no sudoeste do estado. Há também uma preocupação com as cidades do Recôncavo Baiano. Isso porque muitos rios cortam essa região. Então, regiões que têm rios, né? Houve esse problema com as enchentes. São mais de 30 mil pessoas entre desabrigados e desalojados, pessoas que tiveram que deixar suas casas nos últimos dias. Já são 72 cidades em situação de emergência reconhecida aqui no estado. 18 mortes por conta dessas chuvas. As chuvas começaram aqui na Bahia no começo do mês de dezembro, por volta do dia 8 de dezembro. Elas estavam mais fortes, concentradas no extremo sul do estado. Mostramos a situação em Itamaraju, em Porto Seguro. Agora os trabalhos, os esforços se concentram aqui nessa região de Ilhéus, mas há também uma base do governo montada em Itapetinga. Amanhã, o ministro da Saúde e também o ministro da Cidadania estarão sobrevoando novamente essa região aqui onde a gente está, a região do sul, a região de Ilhéus. Inclusive vão conversar com a imprensa no final da manhã. A gente também vai acompanhar justamente para atualizar toda essa situação. Márcio. Silvana, só atualizando os números, já são 20 mortos no governo pelos números divulgados pelo governo da Bahia. Infelizmente, 2 novas vítimas foram registradas na região de Itabuna. Mas eu queria aproveitar que você está ao vivo com a gente para falar um pouco do tempo aí. Você falou que não está chovendo agora, mas existe a possibilidade de novas chuvas até o meio da semana. O quanto isso é preocupante aí na região, pelo que você está vendo? Sim, Márcio, muito preocupante, né? Você atualizou agora, obrigada, esses números, isso porque são números que se atualizam o tempo todo, eram 2 pessoas que estavam desaparecidas e agora, então, já contabilizadas, como você atualizou aí pra gente. Essa preocupação com as chuvas é justamente por causa do nível do rio. Esse rio, que é o rio Cachoeira, que corta tanto a cidade de Ilhéus como a cidade de Itabuna, que está praticamente debaixo d'água, é justamente o nível que eu falei que subiu mais de 9 metros de sexta-feira para cá. Então, esse nível do rio começou a baixar hoje. O ponto que eu estive na BR-415, eu conversei com um senhor que ele estava de bicicleta fazendo essa travessia, ele estava indo alimentar animais que ele tem num sítio próximo. Ele disse que ontem ele passou por lá e a água estava na altura do pescoço. Hoje já estava bem mais baixo, né? Inclusive a gente fez esse percurso hoje porque a gente cruzou essa parte, fomos em direção a Itabuna e retornamos. Na nossa ida, o acesso com o carro foi mais difícil, viu, Márcio? Agora na volta o nível do rio já estava mais baixo, então o acesso ficou mais fácil. Mas há essa preocupação porque, segundo os especialistas, há uma previsão de chuva ainda para essa semana, mais para o meio da semana. Então, a atenção é grande por conta disso. O céu aqui, ó, está totalmente encoberto. Situação que eu vi logo quando eu cheguei da aeronave, até cheguei a fazer uma imagem disso também. A gente nem conseguia ver a cidade, do tanto de nuvens que estava cobrindo aqui essa região. Então, essa é a grande preocupação agora. Márcio.
Silvana e Alain, nossos enviados especiais ao sul da Bahia, trazendo todo esse drama daquela região provocado pelas fortes chuvas nesse mês de dezembro. Te agradeço muito, Silvana, obrigado. Falamos do drama, vamos falar agora da ajuda. Equipes dos Ministérios da Saúde e da Cidadania, além da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança, já estão atuando para socorrer as famílias atingidas pelas fortes chuvas na Bahia. Os governos federal e estadual criaram uma força-tarefa para articular ações diante do caos que deixou várias cidades debaixo d'água. A gente vai ao vivo para Brasília conversar com a repórter Juliana Lopes, que tem outras informações. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que nos acompanham. Faz parte dessa força-tarefa, importante a gente ressaltar também, o Ministério do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, até a Casa Civil, no Palácio do Planalto, que hoje convocou uma reunião extraordinária de um comitê interministerial que discute situações de emergência para discutir maneiras de ajudar as áreas atingidas, talvez com mais recursos, isso ainda vai ser definido. Por enquanto, 19 milhões de reais estão disponibilizados, vieram exatamente do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, recurso para ser usado em ações de resposta e também na reconstrução das infraestruturas que foram atingidas por essa forte chuva. O governo já enviou também aeronaves que podem auxiliar no resgate de vítimas e também para conseguir entregar mantimentos, insumos, água potável, cestas básicas para quem está desabrigado. Falei agora da ajuda do governo federal, importante ressaltar que ela também vem dos estados. O Distrito Federal, por exemplo, aqui onde nós estamos, já enviou militares do Corpo de Bombeiros para também ajudar no resgate de vítimas, cerca de 20 militares especializados nessa situação de resgate e que também vão com embarcações para ajudar nos trabalhos. Reforço a informação da nossa repórter Silvana Freire. Estamos aqui no Ministério da Saúde e o ministro Marcelo Queiroga deve sobrevoar nesta terça-feira a região. É com vocês. Juliana Lopes falando ao vivo de Brasília. Obrigado, Juliana. E ao menos 10 estados e o Distrito Federal já anunciaram o envio de equipes e materiais para auxiliar no resgate às vítimas dos temporais lá na Bahia. O governo de São Paulo, por exemplo, encaminhou profissionais do Corpo de Bombeiros e também do Comando de Aviação da Polícia Militar para a região de Ilhéus. Nosso repórter Everton Souza tem os detalhes para a gente aqui da capital paulista. Oi, Everton, boa noite. Oi, Márcio. É uma união de esforços, para tentar amenizar o sofrimento dessas famílias. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. Para a gente citar uma relação, Márcio, a Ação da Cidadania, por exemplo, vai enviar até o final dessa semana 100 toneladas de alimentos e mais de 50 mil litros de águas para essas famílias no sul da Bahia. Não é a primeira vez que essa organização social faz essa doação. Já aconteceu também no começo de dezembro. Mais de 100 toneladas de comida também foram doadas para mais de 30 municípios do sul da Bahia. Além disso, existem esforços por parte de empresários, de artistas que já doaram também centenas de colchões, geladeiras, fogões, enfim. É uma união realmente de esforços. As organizações estão fazendo arrecadações via Pix e agora, Márcio, atualizando os números, já são 11 estados e o Distrito Federal que vão enviar ajuda para o estado da Bahia. Inclusive, São Paulo, como você já bem disse, o governador em exercício, Rodrigo Garcia, ele já autorizou o envio do Corpo de Bombeiros e também do Comando da Aviação da Polícia Militar. São cerca de 36 homens que vão até o sul da Bahia, para Ilhéus, para ajudar também nessas buscas, para ajudar nas famílias que estão desalojadas. São, nesse momento, dados do estado da Bahia, 16 mil pessoas que estão desabrigadas e quase 20 mil pessoas que estão desalojadas. Você atualizou os números, já são 20 mortos agora no estado da Bahia e 72 municípios já decretaram situação de emergência. Márcio, eu volto com você. Everton Souza falando ao vivo aqui de São Paulo sobre essa grande corrente de solidariedade que se forma para ajudar nossos irmãos baianos. Obrigado, Everton. Vou botar nessa conversa nossos analistas. Hoje comigo estão Leandro Rezende, Uri Pita e Gustavo Uribe. Uribe, boa noite para você.
honra ter você aqui no nosso Prime Time. Não é preciso ser especialista em tragédia para ver a enorme despesa que vai ser necessária para dar algum conforto para esses desabrigados, para levantar de novo tudo que foi destruído. Já existe uma estimativa para se dimensionar quanto vai ser preciso ali naquela região, Uribe? Boa noite. Márcio, até agora foram 20 milhões, mas o governo federal calcula que pode aumentar esse valor para mais 10 milhões. Isso foi discutido numa reunião hoje no Palácio do Planalto. Primeiramente, boa noite a todos, Márcio, Yuri e Leandro. Realmente é uma situação grave e os dados aqui o Palácio do Planalto tem acesso não são nada animadores. A perspectiva mais positiva é de que pare um pouco de chover na Bahia no final da noite da quarta-feira, mas há possibilidade das chuvas continuarem até a quinta-feira, me disse há pouco uma fonte do Palácio do Planalto. O valor de reforço orçamentário ainda não foi anunciado, deve ser anunciado amanhã. Deve girar aí no monte de 10 milhões. Isso seria feito por meio de um crédito extraordinário, ou seja, uma medida provisória. A grande preocupação do Palácio do Planalto, Márcio, é porque a concentração das chuvas não está apenas no sul da Bahia. Dessas 72 cidades em estado de emergência, há cidades no oeste baiano e também no norte baiano. E não é apenas isso, há também alerta laranja, que é o alerta do aumento das chuvas em estados como Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Então há uma perspectiva do governo federal de que terá de gastar mais para atender essas famílias. A gente teve uma entrevista mais cedo com a prefeita de Vitória da Conquista, que falou com o ministro da Cidadania, João Roma, e ele disse que enviará aeronaves amanhã ao município para resgatar pessoas. A concentração tem sido justamente na área rural. A gente viu há pouco a informação de algumas pessoas alimentando os animais, tentando salvá-los. E há uma preocupação também do governo federal de tentar resgatar essas pessoas e também, na medida do possível, os animais. Então, amanhã deve haver um anúncio de um reforço orçamentário. Deve girar aí, pelo que me dizem algumas fontes, 10 milhões. Mas aí não seria só apenas isso. Há uma perspectiva de que se as chuvas se arrastarem até o final da semana na Bahia e poderem também agravar a situação nesses outros estados, aí o governo federal terá de fazer um aporte ainda maior. Yuri, aparentemente a coordenação parece estar havendo uma integração de trabalhos, de esforços entre governo federal e governo da Bahia. É verdade, Márcio. Antes de tudo, boa noite para você, para o Uribe, para o Leandro Rezende, para quem nos acompanha no Prime Time. O Uribe mencionou o ministro da Cidadania, João Roma, que é baiano e tem sido ele o centralizador dessas ações, desse diálogo das autoridades da Bahia, tanto com o governador Rui Costa, quanto com prefeitos das regiões mais afetadas pelas chuvas. E existem uma série de órgãos do governo federal que estão apoiando, a gente falou também já do Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça por meio da Polícia Rodoviária Federal, o próprio Ministério da Defesa com as Forças Armadas, além do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Defesa Civil, que é diretamente o órgão que atua diretamente no resgate, no apoio a situações de emergência como essa. O número de cidades, inclusive em estado de emergência, já subiu para 100 cidades, segundo o governo da Bahia. São 116 cidades que foram afetadas pelas chuvas e 100 cidades baianas já decretaram esse estado de emergência. E por isso, essa conversa entre os órgãos do governo federal, o governo estadual da Bahia e os municípios é bastante importante. O apoio ali de aeronaves, segundo as contas ali do governo da Bahia, já são de pelo menos 10 aeronaves, além de 20 viaturas, apoiando nesse resgate de pessoas que estão desalojadas, desabrigadas, que estão em áreas de risco. E há esse esforço também de outros governos estaduais que tem sido bastante importante. Vários agentes já desses estados já estão atuando nessas operações de resgate e de apoio ali aos desabrigados na Bahia, Márcio. Obrigado, Yuri. E Leandro, tão certo quanto o calor que o verão traz são as tragédias de temporais desse tipo, que se repetem todo ano e só mudam o endereço. Pode ser Rio de Janeiro, pode ser Belo Horizonte, pode ser a região sul. Como é que o país se prepara para esses eventos que, como dizem os cientistas, podem se agravar daqui para frente?
se prepara muito mal, Márcio. Eu conversei hoje, primeiro, boa noite para você, para o Yuri, para o Uribe, para todo mundo com a gente aqui no Prime. Eu conversei hoje com o Gerardo Portela, que é um engenheiro especializado em gerenciamento de riscos e prevenção de desastres, né? A avaliação que ele me faz é de que a concepção de defesa civil que se tem aqui no Brasil é de sempre correr atrás do prejuízo, de investir pouco em prevenções de, por exemplo, chuvas, que, como a gente sabe, sempre acontecem nessa época de final do ano e ali do começo de janeiro, onde o calor se alastra com muita força pelo Brasil inteiro. O Gerardo Portela é consultor aqui do COR, que é o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, então está mais do que familiarizado com enchentes, né? E a avaliação que ele faz é de que a Bahia agora precisa, claro, preservar vidas, isso é o mais importante, e correr para poder desobstruir estradas. A gente está falando do principal modal, né, de locomoção do Brasil todo e que esse é o fundamental, salvar vidas e desobstruir as estradas para que o auxílio do restante do país possa chegar ao sul da Bahia. E, Márcio, agora há pouco eu conversei com o Mário Alexandre, ele é prefeito de Ilhéus, uma das cidades que a gente sabe é das mais afetadas por essa chuva no sul da Bahia. E o que ele me diz é que, primeiro, né, não se tem notícia de uma tragédia tão grande nessa região, ele nunca viu a Bahia, o sul da Bahia, sofrer tanto com as chuvas como nesse ano, nesse finalzinho de 2021. E a avaliação também que ele faz é de que desobstruir essas estradas é fundamental, porque, segundo ele, só em Ilhéus existem 8 localidades em que não há como chegar nas pessoas. São 8 bairros ali, lugares da cidade de Ilhéus em que as pessoas estão totalmente isoladas, só chega ali por apoio aéreo. Então, a situação continua muito grave e ainda com a previsão de chuva, pelo menos até ali quarta, quinta-feira, pode se agravar ainda mais. Então, a orientação que o Mário Alexandre e outros prefeitos também do sul da Bahia estão passando é de que as pessoas evitem se locomover para que a gente não tenha outras localidades em que as pessoas simplesmente não se consiga chegar até elas pela via terrestre, só por via aérea. A situação continua muito difícil por lá, Márcio. Ainda nessa edição do Prime Time, a gente vai continuar falando sobre essa situação tão difícil que a Bahia está enfrentando agora. Leandro, Yuri e também Gustavo, muito obrigado pela participação de vocês nesse comecinho do nosso CNN Prime Time.